Aleluia. Eu vou compartilhar, então, com os irmãos o Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25. Aleluia. João 11, 25. Diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ô, glória. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir, Senhor, para te adorar, para glorificar o teu santo nome. Colocamos diante do teu altar as nossas vidas e a tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, nos orienta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tira todo embaraço, todo impedimento. Em nome de Jesus, Pai, oramos agradecidos. Meus irmãos, eu estou muito feliz porque, como sempre, né, eu fico sempre feliz nas nossas reuniões, porque estamos sempre na mesma fala, no mesmo propósito de orientação, porque a palavra do Senhor ela tem o objetivo para nós que já professamos a fé, de nos orientar, de nos fortalecer, de nos corrigir, exortar. E eu fico feliz porque estamos falando a mesma coisa já desde os louvores aqui, que o irmão Toninho, pela direção do Espírito Santo, nos indicou, pelas palavras já ministradas aqui aos irmãos, porque a minha reflexão desta noite, eu queria conduzir vocês para aquilo que eu pensei, para aquilo que eu estive refletindo, diante desse contexto que estamos vivendo. Lógico, nós não podemos nos furtar do cenário que vivemos. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz e para nós, orientação atual. Ela não é ultrapassada, não. A palavra do Senhor é sempre eficaz, atual. Essa leitura que nós fizemos, ela está dentro daquele contexto da morte de Lázaro, o irmão de Marta, de Maria. Lázaro morre, fica 4 dias enterrado numa gruta, como era de costume. Jesus é avisado disso e Jesus se desloca para a casa de Lázaro, de Maria, e quando Jesus chega lá no local, as irmãs, elas correm aos pés de Jesus, a Bíblia diz que elas se prostram e dizem para ele que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E Jesus vai dizer esta frase para elas: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está se referindo à situação mesmo de ressurreição de Lázaro. Ele está se referindo para nós hoje na condição de morte, porque o homem pecador, a natureza pecadora que habita em nós, nos dá uma condição de morte. Mas a presença de Jesus Cristo nos garante que, mesmo morto, viveremos. A nossa confissão a Jesus Cristo como nosso Salvador nos garante essa ressurreição, mesmo esta com a consequente morte carnal que todos nós estamos sujeitos, pois é a única certeza de que temos desta vida que haveremos de morrer, mas também a outra certeza que nós temos é que haveremos de ressuscitar para viver na glória com Cristo, junto a Deus. Isso é muito lindo. Então, o contexto que nós vivemos hoje, as dificuldades que passamos, todos esses embaraços que o mundo secular nos coloca diante da nossa caminhada
diante desta vida que vivemos, o mundo secular, como de fato é principado pelo mal, capitaneado pelo mal, ele tem o seu propósito. Não é à toa. Ele tem esse propósito de matar, de roubar, de destruir. Ele tem esse propósito de impedir. Ele tem o propósito de dividir, de trazer dúvidas. Ele tem todo um bojo de propósitos malignos, tudo que você puder pensar de mal a respeito do inimigo de nossas almas, o inimigo tem esse propósito. Ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus que há em nós. Ele quer destruir a nossa fé. Ele quer destruir a certeza. Ele quer tirar a nossa confiança de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer, de fato, impedir a nossa caminhada na igreja do Senhor, neste tempo, nesta vida. O inimigo, ele atua de todas as formas, de todos os tipos de disfarce que ele puder, para tentar impedir esta grande providência de Cristo na cruz do Calvário a respeito da nossa vida, a respeito deste milagre que é a ressurreição. O inimigo tenta impedir. O contexto da morte de Lázaro, ele gerou dúvidas naquele ambiente de fé, ambiente de pessoas que já tinham experimentado milagres, que já tinham visto Jesus realizar milagres, que já haviam declarado que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias. Mas eu fico olhando para nós aqui, como já foi dito, muitas vezes nós estamos levando aqui, pela providência de Deus, segundo a profecia de 2 Timóteo, uma vida quieta, uma vida sossegada, porque nós nos dedicamos à oração, nos dedicamos à intercessão, nos dedicamos à obra do Senhor, para a honra e glória do Senhor, nós podemos usufruir de livramentos, como a Amélia orou aqui, pedindo, clamando, nós usufruímos, sim, de livramentos de Deus, para nos possibilitar uma vida quieta, uma vida sossegada, sem muitas dificuldades. Mas não podemos esquecer que nós fazemos parte de um exército celestial do bem que está em batalha contra as potestades do mal nas regiões celestiais. Nós não podemos deixar de entender que, desde quando confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e que recebemos o próprio Espírito Santo para nos conduzir e presidir nossa vida, nós viramos e nos convertemos a pessoas espirituais envolvidas em uma batalha. Então, mesmo olhando para o espelho e vendo esse pedaço de carne, eu tenho que enxergar que dentro de mim há um poder espiritual em batalha contra as potestades do mal, que são invisíveis, que nós não vemos. É um cenário de guerra. Nós estamos presenciando aí o resultado de uma guerra espiritual que já vem sendo travada desde o Éden. Essa guerra carnal, material, explícita, estas atrocidades que nós estamos presenciando pela internet, pela televisão, tudo isso é o resultado já desse confronto, desse enfrentamento espiritual. Então, a pessoa, quando não vigia, a pessoa, quando não confia, a pessoa, quando tem dúvidas, a pessoa, quando se embaraça no contexto da fé, isto gera na própria vida da pessoa dificuldades, gera conflitos. Muitas vezes gera algum desequilíbrio, muitas vezes algum machucado, alguma cicatriz. Não se engane, muitas vezes nós não pecamos, mas o pecado de outros pode nos atingir. É por isso que nós oramos, é por isso que nós intercedemos, é por isso que nós clamamos, é por isso que nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo livramento, pedindo revestimento do poder de Deus em nossas vidas, para que a gente possa ir caminhando por este mundo sem sofrer,
ferimentos, sem que as setas ou os dardos inflamados do inimigo possam efetivamente nos atingir. Lázaro, ele serve para nós aqui como exemplo do poder de Deus numa situação de morte. Então, eu quero, já de mão, deixar bem esclarecido para esta igreja do Senhor que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus, de fato, está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, do meu dia a dia. Deus não perdeu o controle de situação nenhuma, mesmo num contexto de qualquer dificuldade, por mais absurda que seja, eu preciso confiar plenamente em Cristo, porque não há outro nome, apenas o nome dele como nosso Senhor e nosso Salvador. Não há. A ele foi dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, irmão, verdadeiramente. Confie no Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Nós precisamos entender e tomar posse, porque muitas vezes o inimigo já trabalhou na nossa mente. E às vezes a gente entende que Deus, que Deus é soberano, a gente acredita que de fato Ele é o Criador de todas as coisas, mas nós temos dúvidas a respeito da providência de Deus na minha vida. Será que eu mereço? Será que eu sou merecedor de fato do cuidado, do carinho de Deus? Porque muitas vezes eu olho para mim, para a minha história, e eu me condeno. Agora eu me pergunto, quem sou eu para me condenar se o próprio Deus me perdoou? Eu não tenho esse direito de trazer qualquer tipo de condenação ou acusação sobre a minha vida, porque eu já entreguei a minha vida e os meus caminhos ao Senhor. Oh, glória! Então, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, ele pode, não, muitas vezes, eu iria dizer algo que de fato eu não posso dizer, porque Deus é onipresente. Talvez a gente não sinta a presença dele, mas ele está presente em nome de Jesus. Deus não se ausenta em momento nenhum da vida de ninguém. Nós é que muitas vezes nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós queremos desistir do relacionamento com Deus, mas eu quero te dizer, Deus não desiste de nenhum de nós. Deus não se ausenta, Deus está próximo, está junto. Basta você crer, basta você querer, basta você se humilhar e dizer ao Senhor que você precisa dele. Porque o grande problema do ser humano é ele achar que ele, por si só, pode cuidar da sua caminhada neste mundo. É ler do engano, irmão. Quem somos nós para batalhar pessoalmente contra o diabo? Não! Nós precisamos de Deus. Nós precisamos dos anjos do Senhor. Nós precisamos da fé como instrumento de repreensão contra as atividades do inimigo. Eu preciso de Deus. Deus não se ausenta, não. É eu que me afasto. Acontece que este mundo ele é muito vaidoso, muito ilusório. Ele nos pega, ele nos fisga. Ele nos ilude. Ele mente para nós, dizendo que isso é bom, aquilo outro. Dizendo que não tem nada a ver, que o mundo é assim mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, o mundo não é assim mesmo. Deus fez um paraíso para o homem. O homem que, com seu comportamento, é que se afasta do paraíso de Deus. Mas a partir do momento que eu confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus religou-se comigo. Por esta providência de Cristo na cruz, eu não estou mais afastado do relacionamento com Deus. Eu agora estou junto com Deus, porque Jesus Cristo falou.
Eu e o Pai somos um, e nós somos um com Jesus. Então, consequentemente, somos um com Deus. Eu preciso entender e tomar posse. Eu preciso ser humilde, me humilhar aos pés do Senhor e entender que só Ele é que pode fazer este milagre na minha vida, para que eu possa buscar ao Senhor, para que eu possa dedicar a minha vida ao Senhor. O irmão Toninho deixou muito bem claro isso aqui. Todos nós fomos chamados. Agora, eu disse sim ao chamado, ou eu estou dizendo não para Deus? Tem que vir do jeito que está, porque tem gente que vai falar assim: eu não vou porque eu ainda estou bebendo, eu não vou porque eu estou fumando, eu não vou porque eu estou isso, eu não vou porque aquilo, eu não vou por outra coisa. Não! Tem que vir do jeito que está, porque é a palavra do Senhor que nos limpa, que nos purifica. É pela palavra de Deus que nós somos purificados. Eu tenho que vir com toda a bagagem da minha vida. E é Deus que vai me libertar, é Deus que vai dar livramento. Eu, de mim mesmo, não vou conseguir, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia na força do próprio braço. Quando que eu vou entender isso? Quando que eu vou parar de eu mesmo querer resolver essas questões? É só Deus que pode resolver, é só Deus que pode fazer o milagre da salvação, o milagre da libertação. Não podemos brincar com o mal. Então, Jesus Cristo vai dizer para as pessoas que estão ali, neste velório de Lázaro, ele vai dizer: eu sou. Isso é uma revelação muito forte. Moisés, quando vai debater com o Faraó, ele vai dizer: o que eu digo para o Faraó de quem o Senhor é? Diga: eu sou o que sou. Deus é Deus e ponto. Jesus Cristo vai falar para nós hoje: eu sou o que sou e ponto. Ele é salvação, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é, na nossa vida, aquilo que eu preciso. Se eu precisar de cura, Ele é cura. Se eu precisar de livramento, Ele diz: eu sou o livramento. Eu preciso entender que Jesus é o Verbo. É Ele que me liga com Deus. É Ele que resolve todo o contexto de qualquer situação indesejável, maligna. Qualquer coisa que o inimigo possa ter feito ou esteja querendo fazer, eu quero dizer para você esta noite, em nome de Jesus: Jesus é a solução para as nossas vidas, em todo contexto, em todo cenário, não importa a dificuldade, a situação, Ele é Senhor. Entregue teus caminhos ao Senhor e verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Então, Jesus, ele se revela como Deus soberano. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, viverá. A segunda coisa que nós vamos observar nesta passagem é que Jesus ele traz para nós um fundamento principal a respeito da nossa posição, a respeito da nossa situação, a respeito da garantia que ele dá sobre a nossa salvação, sobre o cuidado. Ele diz: eu sou a ressurreição. Ressurreição, irmãos, é o fundamento principal da fé cristã.
Sem este fundamento, não haveria fé cristã. Porque Jesus Cristo ele vai à cruz morrer pagando o preço do pecado que me trazia condenação. Ele paga o preço, só que ele ressuscita, trazendo o galardão da ressurreição para a eternidade com Deus. Eu ganho, é de graça, eu ganho a possibilidade de ressurreição. Eu ganho uma condição de deixar de ser um morto para agora ser um ser vivente, caminhando para a eternidade com Deus. Eu quero dizer para você também, em nome de Jesus, não importa a situação, a condição que estejamos vivendo, Ele é a ressurreição. Ele tem uma nova vida. Uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de alegria, porque Ele é fonte da alegria. Eu preciso entender, eu preciso tomar posse. Toma posse em nome de Jesus. Comece a ser feliz hoje. Comece a viver a verdadeira vida hoje. Porque até o momento que nós vivemos por nossa conta, nós vivemos uma ilusão. Nós vivemos uma vida temporária, finita, que vai se acabar, porque do pó veio, para o pó voltará. Mas quando eu creio nesse fundamento de que Jesus Cristo é a ressurreição, há uma vida nova para nós. Aleluia. A ressurreição, irmãos, mesmo que esteja morto, a questão de pecados, essas coisas ruins que ainda fazem parte de mim, Ele vai tirar em nome de Jesus. Vai me dar agora a oportunidade de uma vida nova com princípios, com propósito. Agora eu vou ter um propósito de vida. Ô, glória! A terceira coisa que nós vamos refletir neste verso 25 é que ele diz que ainda que morra, viverá. É uma esperança. Há uma vida real, porque esta é ilusão. É um campo de provas, eu já falei algumas vezes aqui. Nós vivemos num campo de prova, um cenário, entre aspas, de um deserto, onde nós saímos do poder da escravidão e estamos caminhando para Jerusalém celestial. Então, nós estamos vivendo agora uma vida real, entendendo que nós estamos caminhando no deserto, mas com certeza de vitória, com um final, com um norte que é a eternidade, com Deus, livre de todos os dilemas desta vida. Então, se eu tiver esta certeza e esse propósito, eu vou caminhando, dando glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Então, nesta vida que nós vivemos aqui, essa vida material, Jesus Cristo vai falar para os irmãos. Todo aquele que deixar a casa, os irmãos, as irmãs, que deixar pai, que deixar mãe, mulher e filhos, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto nesta vida e herdará a vida eterna. Então, eu preciso valorar isto, eu preciso colocar o devido valor nesta minha atitude de confissão, de entrega de vida. Por que eu fico vivendo uma vida difícil se tem uma vida boa neste tempo com Jesus e ainda uma eternidade com Deus? É isso que ele vai falar. Mateus 19, 29. Pode ler lá que está escrito. Irmão Elias, o que eu ganho virando crente? Nessa vida, 100 vezes tanto. E ainda a eternidade. Né?
Não é que eu vou barganhar, nem que Deus está barganhando. Ele está dando uma garantia do cuidado para conosco. Ô, irmão, pensa só por um segundo. Eu tenho 100 pecados. Aí eu me converto, eu já fico livre de 100. Então eu já tive 100 vezes tanto. E quando tem 1.000? 1 milhão de pecados. Quando você carrega um peso de acusações e de pecados nas suas costas, você está carregando um peso, um fardo enorme. Jesus quer te libertar, Jesus quer tirar este peso, toda esta dificuldade que você está enfrentando, em nome de Jesus, Ele quer libertar, Ele quer te trazer um fardo leve. Ô, glória, eu preciso entender e tomar posse disso, porque senão eu continuo na mesma, na minha dificuldade, irmão. É uma decisão radical de vida. Agora pensa, se eu bebo e eu vou parar de beber, o que eu ganho com isso? Uma saúde. Se eu fumo, eu paro de fumar, o que eu ganho com isso? Saúde. Se eu brigo na rua, o que eu ganho com isso? Saúde. Saúde é dom de Deus. Se eu faço falcatrua, isso, aquilo, outro, o que eu ganho? Liberdade. Tranquilidade de andar na rua de cabeça erguida. Basta eu querer. Se eu quiser, Deus, com certeza, tem providência para todos nós de vitória. Deus tem cuidado para nós. Deus tem anjos para colocar junto conosco, nos ajudando. Por que que eu estou caminhando sozinho? Eu preciso decidir resolver minha vida, viver uma vida feliz. A outra questão que nós vamos entender de uma vez por todas é que a ação de Jesus nesta caminhada é que nos ensina como comportar. Não sou eu de mim mesmo que vou decidir como que eu vou caminhar. Se eu entregar a minha vida ao Senhor, eu vou buscar aqui na Bíblia Sagrada as orientações da minha caminhada, do meu passo a passo. Mas, irmão Elias, eu leio, não entendo nada. Procura qualquer um obreiro na igreja que vai te ajudar. Irmão Elias, eu estou lendo, não estou entendendo nada. Põe seu joelho no chão e pede ao Senhor para falar contigo. Irmão Elias, eu não tenho Bíblia, eu te dou uma Bíblia se quiser. Mas não deixe de lutar por uma vida saudável, não deixe de lutar pela salvação, pela sua eternidade com Deus. Não desista de você, porque você tem valor para Deus, em nome de Jesus. O irmão Toninho deixou muito claro aqui. Nós somos chamados para estar envolvidos com a obra de Deus. E a obra de Deus começa em mim. Eu preciso começar a trabalhar em mim. Eu preciso. Eu vou te falar assim, em nome de Jesus. Decida-se, você vai ser feliz. A ação de Jesus na caminhada é que vai nos ajudar. A ação de Jesus na cruz cumpriu a promessa de Deus. Irmãos, Deus fez a parte dele. Jesus cumpriu a parte dele. Agora, a nossa fé nisso tudo é que nos vai propor esta vida santa. Eu acreditando que, de fato, Deus é Deus, que Jesus é Jesus, eu acreditando, de fato, que foi que Deus fez, o que foi que Jesus fez, eu acreditando nisso, eu vou fazer minha parte. Qual é a minha parte? Entrega teus caminhos ao Senhor. No mais, Ele fará. Creia tão somente e verá a glória de Deus, porque Ele é o caminho, a vida e a verdade. Ele é a ressurreição, mesmo que esteja morto, viverá. Irmãos, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas. Eu não sei, Deus falou forte aqui com todos nós. O contexto do mundo nós estamos vendo na televisão. É tudo isso aí de ruim. Mas o contexto de comunhão com Deus é tudo de bem, é tudo de bom. É um tempo de paz, é um tempo de amor, é um tempo de vitória. Eu quero profetizar na vida dos irmãos. Esta noite, o Espírito Santo vai te visitar.
e vai continuar ministrando para que você tome uma decisão. Mas se você tomar a decisão certa, você nunca mais estará sozinho, porque o Espírito Santo de Deus estará com você e o anjo do Senhor vai lhe acompanhar. Em nome de Jesus.